Cumprimentar o presidente João Jorge, cumprimentar meus colegas aqui presentes, vereador Ricardo Teixeira, vereador Cláudio Fonseca, vereador Rodrigo Fonseca, porque é da família, né? Então, Rodrigo Fonseca, dinastia. Vereador Holliday, vereador Pólice Neto, vereador Suplicy, vereador Celso Janazzi, aqueles que estão no modo virtual também, cumprimentar os integrantes da Guarda Civil Metropolitana, os integrantes da Polícia Militar, os integrantes da Polícia Civil, cumprimentar todos os funcionários desta casa, aqueles que nos assistem em suas residências pela TV Câmara. Eu quero dizer, senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar também o vereador Celso Atene, vereador Paulo Frange, dizer que o prefeito ele foi muito feliz quando mandou para esta casa este projeto, colocando o nome de personalidades negras, personalidades essas que contribuíram para a nossa história, para a história do povo brasileiro, né? Nesses CELs, esses Centros de Educação Unificada. CELs esses que estavam parados e as obras foram retomadas, e eu quero dizer para vocês que ainda bem que o prefeito Fernando Haddad deixou tantas obras, né, para o atual prefeito inaugurar, e eu me lembro muito bem quando o João Agripino Doria assumiu a prefeitura, ele foi um dos que suspendeu todas as obras, né, que estavam em curso na cidade. Nós ainda temos obras que deveriam estar sendo entregues agora, né? Obras que foram, inclusive, canceladas, que já estavam licitadas, né? E foram canceladas, né? E a população perdeu muito com isso, porque desemprega as pessoas e dá aquela imagem ruim para a cidade, né? Aquela imagem de obras paradas, né? Mas ele fez isso, ele parou várias obras, não só os CELs, como SEIs, né? Centro de Educação Unificada, EMFs, né, escola... Hospitais, ele parou. Ele chegou e falou, não, eu paro tudo para depois eu ver o que eu faço. E, obviamente, que depois ele saiu para ser candidato a governador, ainda bem, né? Ainda bem para nós aqui na cidade, mas a população do estado está sofrendo muito com ele. Ele saiu e o Bruno Covas reassumiu, e boa parte dessas obras foram retomadas, né? E agora, ao final da sua gestão, ele está tendo aí uma série de obras para entregar, né? Se caso o João Agripino não tivesse parado tantas outras obras, talvez estariam entregando um pouco mais, né? Estariam entregando um pouco mais. E obras é assim, elas realmente passam para outros governos, né? Porque o governo, ele disputa uma eleição, ele perdeu a eleição, o outro governo não pode paralisar, ele tem que dar continuidade. Nós temos que ter, os governos têm que estar sempre continuando aquilo que foi feito. Nós temos várias obras na cidade de São Paulo, por exemplo, o próprio túnel aqui do Anhangabaú. Todo mundo sabe quem começou a construção daquele túnel foi o Jânio Quadros. Depois passou para a Luiz Erundina. A Luiz Erundina fez o segundo túnel e fez toda a revitalização do Vale do Anhangabaú. Imagine se ela fosse paralisar aquela obra. Então, as obras são assim, os governos devem dar continuidade, e entregar. Então, mas não dizer porque parou. Não é que parou. Houve uma troca de governo, houve uma troca de técnico, né? Parou porque trocou o prefeito. Então, o prefeito que entrou, ele tem que continuar. Isso tem que ser explicado aqui. Porque, de repente, as pessoas veem, não, porque peguei obra parada. Não, as obras não estavam paradas, elas estavam fluindo. Só que o novo governo quis fazer auditoria, quis fazer balanço, e aí ele paralisou tudo, ele desistiu de algumas, né, e outras, agora, que o prefeito deu continuidade, ele está entregando essas obras. Obras que foram licitadas, licenciadas, porque um processo para uma obra não é tão rápido, né? Tem coisas que passam realmente para o outro governo. Muito bem do empenho de Vossa Excelência quando dá indicação desses imóveis, né, para CDCs, para a construção dos CELs. Quando foi anunciado, e das prefeituras no seu bairro, que estava o prefeito Fernando Haddad, Vossa Excelência, então, fez esse anúncio. Então, eu dou os parabéns, reconheço o trabalho de Vossa Excelência.
Agora, entendendo que o projeto original eram 20 céus, né? O prefeito, eles tem 7 aí, por exemplo, lá no Campo Limpo, na Rua Lira Cearense, lá tem também um céu que era para estar sendo entregue agora, mas simplesmente ele foi cancelado. Na época, a empresa construtora Passarelli, que tinha ganho uma licitação, era para ela estar entregando também esse céu. Agora, dentre outros, né? Porque de 20 está entregando 12, o Haddad entregou do Heliópolis, exatamente. Inclusive lá no Grajaú também, no CDC Petronita, lá também tinha a previsão de um céu para lá, e também foi cancelado pelo João Agripino Doria. Mas eu quero dizer, o vereador Celso Jatene, que o prefeito Bruno Covas, ele pacifica o ambiente político, né? E observando os candidatos que estão aí, a gente pode constatar que aquele discurso do ódio já não está mais dando certo, né? Aquele discurso de quebra, arrebenta, faz, acontece, a população testou e não gostou, né? Testou quando elegeu o senhor Jair Bolsonaro, quando elegeu Dória, né? E os candidatos deles, que foram muito bem votados, né, que agora estão até aí se candidatando a prefeito, querendo prefeitar São Paulo, e estão com os índices péssimos nas pesquisas, né? Estão com lá 1%, 2%, e não tem tendência de subida, né? Nós temos alguns candidatos que estão lá com 3%, 4%, 5%, mas a gente está observando que eles têm uma certa tendência de subida, mas aquele do discurso do ódio, nem tendência de subida tem, eles estão lá no seu 1%. Né? Isso é a demonstração que a população não aceitou o discurso do ódio, não aceitou o discurso de que quebra, prende, arrebenta, mata. Esse discurso não funcionou, porque eles testaram esse discurso e estão sofrendo. Né? A população está desempregada, está passando fome, está vítima de uma carestia enorme. Então, a gente precisa pacificar o ambiente político, a democracia exige isso, e quando o prefeito manda um projeto dessa magnitude para essa casa, ele está demonstrando isso. Ele está demonstrando que o ambiente tem que ser pacificado, que todos os setores, todos os segmentos, eles têm que ter o seu espaço e têm que se respeitar as minorias, tem que se respeitar a todos, né? Não pode ter aquele discurso que nós estávamos vivendo no tempo atrás. Então, quando eu observo lá os candidatos que estão aí, e o discurso deles, e inclusive o percentual que eles estão tendo de aceitação, mesmo da esquerda, porque nós na esquerda nós temos candidatos que estão muito bem colocados, né? Não vou falar o nome aqui para não fazer publicidade, mas estão muito bem colocados. Isso mostra que a população quer um ambiente saudável, ela quer um ambiente de tranquilidade, a população quer resultados. Nós precisamos ter política de resultados. Não adianta ficar só falando, esperneando, né, xingando, dizendo o que faz, acontece. A população lá na ponta, ela quer resultados. Ela quer resultados. Os resultados têm que ser visíveis. Então, eu estou vendo lá que o céu está sendo entregue. É um resultado visível. Eu estou vendo que a cidade está tendo investimento, que as coisas estão acontecendo. Então, os candidatos que aí estão, eles têm que se preocupar nessa lógica, na lógica de apresentar propostas que sejam possíveis, né? E, se eleitos, que eles cumpram aquilo que falam. Nós não podemos ter candidato que na campanha fala, depois esquece o que falou, né? Promete uma coisa e faz outra. Então, a população, ela quer um ambiente tranquilo, um ambiente de respeito, um ambiente fraterno, e ela quer respostas para os seus pleitos. Resultados, é isso que tem que se ater. Permite uma parte, só mais um minutinho, senhor vereador. Deixa eu só entrar aqui no tema, senão daqui a pouco vão dizer que eu não estou discutindo os nomes dos céus. Mas eu quero assim fazer esse reconhecimento ao prefeito, reconhecer quando ele decidiu, então, desapropriar o terreno lá na Liberdade, para que lá seja, então, construído o Memorial dos Aflitos, né? De suma importância que a cidade de São Paulo possa preservar, né, o seu patrimônio histórico-cultural, reconhecer todas as injustiças que foram feitas aqui no Brasil contra o povo negro, né? Injustiças que nós temos que ficar discutindo, falando o tempo todo, porque senão cai no esquecimento.
Então, o prefeito, ele realmente veio aqui, trouxe um pacote, ele é um defensor das políticas afirmativas, é um defensor das cotas raciais, estive conversando com ele sobre as cotas raciais, ele é um defensor, ele disse que jamais sancionaria um projeto com esse teor, né, de revogar as cotas, ele é um defensor, ele então decidiu construir o Memorial dos Aflitos, e ele agora manda esse pacote dando nome de personalidades negras aos céus, né? Então, o Abdias do Nascimento, nascido em Franca em 14 de março de 1914, um ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, político, ativista dos direitos civis e humanos das populações negras brasileiras, né? Considerado um dos maiores poentes da cultura negra e dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Foi oficialmente indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2010. Fundou entidades pioneiras como o Teatro Experimental do Negro, o Museu da Arte Negra e o Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiro. Foi um idealizador do Memorial Zumbi e do Movimento Negro Unificado, e atuou em movimentos nacionais e internacionais como a Frente Negra Brasileira, a Negritude e o Pan-Africanismo. Quando jovem, durante 4 e 5 meses, em 1936, foi membro da Ação Integralista Brasileira, onde atuou como jornalista, tendo se desligado no início de 1937 por se opor a um segmento sistematicamente racista contra os negros dentro do movimento. Atuou no antigo Partido Trabalhista Brasileiro, 1945 a 1965, e foi fundador do Partido Democrático Trabalhista em 1981, chegando a ser vice-presidente da legenda a que foi filiado até a sua morte. Morreu no Rio de Janeiro em 23 de maio de 2011. Então, o Abdias o seu nome, né, vai ser dado ao Centro Educacional Unificado Arthur Alvim. No Centro Educacional Unificado do Carrão, este vai receber o nome da Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, em 14 de março de 1914 e faleceu em São Paulo em 13 de fevereiro de 1977. Foi escritora, compositora e poetisa brasileira conhecida por seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Carolina de Jesus foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e é considerada uma das mais importantes escritoras do país. A autora viveu boa parte de sua vida na favela do Canidé, na zona norte de São Paulo, sustentando a si mesma e seus filhos como catadora de papéis. Em 1958, tem seu diário publicado sob o nome Quarto de Despejo, com auxílio do jornalista Audálio Dantas. O livro fez um enorme sucesso e chegou a ser traduzido para 14 línguas. Carolina de Jesus era também compositora e poetisa. Sua obra permanece objeto de diversos estudos, tanto no Brasil quanto no exterior. No Centro Unificado de Cidade Tiradentes, vai receber o nome da Enedina Alves Marques. Enedina Alves Marques nasceu em Curitiba em 3 de janeiro de 1913 e morreu entre 20 e 27 de agosto de 1981. Foi a primeira engenheira negra do Brasil e a primeira engenheira mulher a formar-se no estado do Paraná. Formou-se em Engenharia Civil em 1945 pela Universidade do Paraná. Foi auxiliar de engenharia na Secretaria de Estado de Aviação e Obras Públicas, chefe de hidráulica, chefe da Divisão de Estatística e do Serviço de Engenharia do Paraná. Na Secretaria de Educação e Cultura do Estado, trabalhou para o Departamento Estadual de Águas e Energia Elétrica, no Plano Hidrelétrico do Estado e atuou no aproveitamento das águas dos rios Capivari, Cachoeira e Iguaçu. Para muitos, a usina Capivari e Cachoeira foi seu maior feito como engenheira. Enedina usava macacão nas obras da usina e levava uma arma na cintura, disparando tiros para o alto para se fazer respeitar entre os homens da construção. Do Centro Educacional Unificado Freguesia do Ó, vai receber o nome do Esperança Garcia. Esperança Garcia nasceu na fazenda Algodões, em Nazaré, do Piauí. Estima-se em 1751. Foi a mulher negra escravizada, considerada a primeira mulher advogada do Piauí. Em 6 de setembro de 70, Esperança enviou uma petição ao então presidente da província de São José do Piauí, Gonçalo Lourenço Botelho de Castro,
onde denuncia maus tratos, abuso físico contra ela e seu filho pelo feitor da fazenda Algodões. Pedia ainda para retornar à fazenda Algodões e para ter a sua filha batizada. No Centro Educacional Unificado José Bonifácio vai receber o nome de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar. Francisco José do Nascimento nasceu em Canoa Quebrada, em Aracati, em 15 de abril de 39 e faleceu em Fortaleza em 5 de março de 14. Também conhecido como Dragão do Mar, ou Chico da Matilde, foi um líder jangadeiro, prático, mor e abolicionista, com participação ativa no movimento abolicionista no Ceará, que foi o estado pioneiro na abolição da escravidão, doravante conhecido como Terra da Luz. No Centro Educacional Parque do Carmo, vai ser o nome do João Cândido, o Almirante Negro. João Cândido Felisberto, também conhecido como Almirante Negro. Nasceu em Encruzilhada do Sul, a 24 de junho de 1980, e faleceu no Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 69. Era filho dos ex-escravos João Felisberto e Inácia Cândido Felisberto. Foi um militar brasileiro da Marinha de Guerra do Brasil, líder da revolta da chibata, ocorrida em 1910. O uso da chibata como castigo na Marinha brasileira já havia sido abolido em um dos primeiros atos do regime republicano. O decreto número 3, 16 de novembro de 89, assinado pelo então presidente Marechal Deodoro da Fonseca. Todavia, o castigo cruel continuava, de fato, a ser aplicado, a critério dos oficiais da Marinha de Guerra no Brasil. Num contingente de 90% de negros e mulatos, centenas de marujos continuavam a ter seus corpos retalhados pela chibata, como no tempo da escravidão. Entre os marinheiros insatisfeitos com os baixos soldos, com a má alimentação e principalmente com os degradantes castigos corporais, cresceu o clima de tensão e o movimento revoltoso foi liderado pelo Almirante Negro, eternizado na música de João Bosco e Adir Blanc, o mestre Sala dos Mares. No Centro Educacional Unificado Parque Novo Mundo, será então o nome de Leônidas da Silva. Leônidas da Silva, também conhecido apenas como Leônidas, nasceu em Rio de Janeiro em 6 de setembro de 1913 e morreu em Cotim em 24 de janeiro de 2004. Foi um futebolista e técnico brasileiro, conhecido também como Homem Borracha ou Diamante Negro. É considerado um dos mais importantes atacantes do futebol brasileiro na primeira metade do século XX. No Centro Educacional Unificado Pinheirinho, então, o nosso abolicionista Luiz Gama, Luiz Gonzaga Pinto da Gama, nasceu em Salvador em 1830 e faleceu em agosto de 1882. Foi um abolicionista, orador, jornalista, escritor brasileiro e o patrono da abolição da escravidão do Brasil. E também, aqui na cidade de São Paulo, nós aprovamos um projeto de lei de minha autoria também, o patrono da abolição na cidade de São Paulo. E também concedemos a Luiz Gama aqui o título em memória de cidadão paulistano a Luiz Gama. No Centro Educacional Unificado, São Miguel, vai receber o nome Luiz Melodia. Luiz Carlos dos Santos, nasceu no Rio de Janeiro em 7 de janeiro de 1951 e faleceu a 4 de agosto de 2017. Mais conhecido como Luiz Melodia, foi um ator, cantor, compositor brasileiro da MPB, rock, blues, soul e samba. Filho de sambista... Estou acabando, João Jorge. Filho de sambista... Você me dá mais 3 só para eu terminar, que o Suplicy pediu uma parte. Compositor Oswaldo Melodia, de quem herdou o nome artístico, cresceu no Morro de São Carlos, no bairro do Estácio. No Centro Unificado de Taipas, a professora Maria Beatriz Nascimento, que nasceu em 12 de julho de 42 e faleceu no Rio de Janeiro, no dia 28 de janeiro de 95. Foi uma historiadora, professora, roteirista, poeta, ativista pelos direitos humanos de negros e mulheres nascida em Sergipe. Nascida em Sergipe, professora influente nos estudos raciais do Brasil, sua obra ainda é atual e vital para os estudos raciais, mesmo após seu assassinato em 28 de janeiro de 95. No Centro Educacional Tremembé, Maria Firmina dos Reis nasceu em São Luís do Maranhão, 11 de março de 1822, e faleceu 11 de novembro de 1917. Foi uma escritora da época, considerada a primeira romancista negra brasileira. Maria Firmina dos Reis é considerada a primeira escritora brasileira pioneira na crítica
escravista da nossa literatura. Negra, filha de mãe branca e pai negro, registrado sob o nome de um pai ilegítimo e nascida na ilha de São Luís do Maranhão, Maria Firmina dos Reis fez seu primeiro romance, Úrsula, em 1859. Algo até então impensável, um instrumento de crítica à escravidão por meio da humanização de personagens escravizados. No Centro Educacional da Vila Alpina, a professora Virgínia Leone Bicudo. Virgínia Leone Bicudo foi uma socióloga e psicanalista brasileira, a primeira não médica a ser reconhecida como psicanalista, tornando-se essencial para a construção e institucionalização da psicanálise no Brasil. No campo da sociologia, foi pioneira ao tratar do estudo das relações raciais como forma de sua dissertação de mestrado em 1945. Então, são essas as personalidades que esses céus vão receber.